Bom dia! Bora iniciar a formação de hoje com uma pequena oração introdutória, tá? Hoje a gente vai ver a primeira parte do quinto capítulo, tá? Onde a gente vai ver as razões pelas quais essa devoção em específico, a qual São Luís nos sugere, nós devemos realizá-la, tá? Nós devemos fazê-la. E aí, na aula passada, a gente falou sobre a natureza da verdadeira devoção à Virgem Maria, né? No que consiste em nós entregarmos inteiramente à Virgem Maria. Então, nós entregamos nosso corpo, nossa alma, com suas potências, né? A razão e a vontade, nossos bens exteriores, né? As nossas riquezas, os nossos bens interiores, que no caso seriam nossos méritos, né? Aí nós temos o valor meritório, o valor satisfatório e o valor impetratório, tá? Falamos tudo isso direitinho na aula passada, beleza? E aí, como esse capítulo ele é grande, ele vai trazer oito razões, ele é consideravelmente longo, tá? Tem o que? O C3. Vai até 186, se não me engano. Tem 51 artigos aí, né? Eu achei preferível a gente dividir em duas partes. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver do ponto 135 ao 151, beleza? Vamos ver quatro razõezinhas aí, bonitinhas. A mais longa é a quinta, né? Eu coloquei até a 4 porque dá uma sintetizada. E aí, na próxima, que são outras quatro, ela vai ser um pouquinho mais longa, mas o tempo acredito que vai ser similar. Mas então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Perdão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Perdão, gente. Viajei aqui, calma aí. Tô bucando aqui. Aqui. Perdão, viu? Bora iniciar com uma pequena oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou aqui. Bom dia, Manuela. A gente vai começar exatamente agora, viu? Chegou no tempo certinho. Viu? A gente só fez a oraçãozinha agora e trouxe a introdução, nada que a gente viu. No caso, no capítulo 4, a gente viu a natureza dessa devoção que São Luís nos sugere, onde nós nos entregamos inteiramente à Virgem Maria, o nosso corpo, nossa alma, com a razão e a vontade, né? As nossas riquezas, que são os nossos bens exteriores, os nossos bens interiores, que são nossos méritos, mas também nossas virtudes e intenções, tudo mais que nós possuímos. Beleza? Aí hoje a gente vai ver quatro das oito razões pelas quais essa devoção que São Luís nos sugere, ela nos deve ser recomendada, porque nós devemos seguir esse método, né? Basicamente é isso. E aí, tá falando que esse capítulo é muito longo e a gente vai dividir em duas partes, tá bom? Basicamente isso. Mas então vamos lá.
A primeira razão pela qual nós devemos abraçar essa devoção é que ela nos dispõe inteiramente ao serviço de Deus. A gente já acaba já falando um pouco sobre isso, né? Quando a gente vê ah, que nós pertencemos a Maria e a Jesus na qualidade de escravos voluntários. Lembrando que tem três tipos de escravidão: aquela obrigatória, aquela voluntária e aquela natural. Tá? E aí, o que São Luís vai dizer aqui no ponto 135 é: a primeira razão nos demonstra quão excelente é essa consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Não sendo possível imaginar na terra emprego mais excelente do que o serviço de Deus, sendo o menor servo de Deus, o mais rico, mais poderoso e mais nobre dentre todos os reis e imperadores da terra, quando não são servos de Deus, nesse caso, né? Quando os reis e imperadores não são servos de Deus. Quais serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus que se dedicasse seu serviço inteiramente, sem restrições e tanto quanto puder? Tal é um escravo fiel e apaixonado de Jesus em Maria, que se deu completamente ao serviço desse Rei dos Reis, pelas mãos de sua Santa Mãe, e que nada se separou para si mesmo. Todo o ouro da terra e as belezas do céu não podem pagá-lo. Tá? A gente vê aqui a qualidade de escravos voluntários. Né? E aqui a gente lembra de que quando nós somos crismados, nós somos ungidos pelo óleo da crisma, nos tornamos soldados de Cristo, onde somos enviados em missão, né? E aí a gente, tanto que na liturgia a gente vai relembrar ali o episódio de Pentecostes, onde está o Jesus Cristo ascende aos céus, né? Aí tá os discípulos ali no templo, junto com a Virgem Maria, né? As mulheres ali e tal, que é o que os acompanhava. E aí eles não sabiam que ia acontecer o futuro, como seria esse futuro, né? Jesus prometeu o Espírito Santo, né? O seu Espírito. Mas beleza, e aí? Os abençoou, né? Aí lá nos Atos dos Apóstolos nos conta que o Espírito Santo vem como línguas de fogo, né? Os discípulos o recebem e eles, movidos, né? Empenhados ali, realmente cativados, a primeira coisa que eles fazem é irem para as praças e templos pregarem o evangelho, né? E nisso convertem milhares de homens, sem contar suas famílias, né? Lembrando que aquela sociedade é patriarcal, né? A fé do pai é a fé da família, né? Então, o pai que era batizado, os filhos e a esposa também o eram, tá? E a gente pode até entrar um pouco mais uma extensão, considerando tios, né? Avós, acho que avós não, né? Porque aí no caso não seria o patriarca em si. Mas a família toda normalmente era batizada. Viu? Então a gente, se eu não me engano, lá tá 3.000 homens, mas o número foi mais elevado, tá? E essa é justamente a realidade dos batizados, tá? Que eles vivem numa preparação espiritual para a maturidade espiritual que vai ser recebida na crisma, né? Então no batismo nós nascemos em Cristo Jesus. O homem velho morre, o homem novo nasce, né? Ah, quando eu digo isso, eu digo nessa vida espiritual, né? Que antes não existia, podemos dizer assim, e agora, com o homem, quando a pessoa se batiza, é como se nascesse uma vida espiritual em Deus, em Cristo Jesus, tá? Por que eu digo isso? Porque ah, quando a gente se batiza, nós participamos da filiação divina de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus de fato também, tá? E aí é justamente nesse momento onde a gente pode rezar o Pai Nosso. Uma pessoa que não é batizada, por exemplo, ela não pode rezar o Pai Nosso. Quando eu digo poder, ela pode verbalizar ali, mas não vai dar frutos nenhum, né? Porque ela não pode chamar Deus de Pai porque ela não batizou-se, entende? O batismo é justamente ah, esse sinal visível da filiação invisível a Deus, né? No Antigo Testamento era a circuncisão, né? Agora é o batismo, beleza? E aí, enquanto nós somos batizados e não crismados, normalmente a gente se batiza desde criança e nos crismamos lá pelos 15 anos, não é isso? Durante esse período, nós
A intenção é a gente se preparar para essa maturidade espiritual, né? Por isso que tem a primeira comunhão, a gente recebe catequese, etc, etc, nessa fase, né? Normalmente. Que a gente está maturando, a gente está conhecendo a nossa fé. Nós estudamos o nosso credo, né? Os 8 artigos ali do nosso credo, que aborda o que crê, etc. A gente estuda sobre os 7 sacramentos, a gente estuda sobre a lei moral, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja. E a gente estuda a vida oracional, que seria baseado no Pai Nosso, né? Todas as orações se dirigem, tem um trechinho do Pai Nosso, querendo ou não, entende? Então, a gente vai se preparando para essa realidade, porque uma vez que a gente se crisma, somos chamados a essa missionariedade, tá? Então, enquanto batismo, nós estamos focados na gente crescer espiritualmente, na crisma, nós já somos chamados a ajudar o outro a entrar nessa maturidade, entende? A crescer espiritualmente. Aí é por isso que normalmente o pessoal que sai da crisma, o que deveria ser incentivado a eles é que eles entrassem em grupos, grupos de jovens ou pastorais, sem estresse nenhum. Por quê? Porque a partir daí ele vai conseguir ter um meio de exercer sua missionariedade. Ele vai criar consciência situacional, vai entender o público, né? Vai entender quais são os dons que Deus lhe concedeu, né? Através da vivência em comunidade, né? E aí ele vai, movido pelo Espírito Santo, claro que concede seus dons e talentos, né? Os talentos desde seu primeiro momento da Terra ali, acredito eu. E ele ajuda no desenvolvimento de outros, através de suas graças capacitantes, por assim dizer. Ele nos guia para essa obra, tá? Ah, beleza. E aí o Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte, né? Que a crisma ela é a confirmação e a renovação do batismo. E vai nos dizer lá no ponto 1285, basicamente, que a crisma é necessária para a consumação da graça batismal, tá? É como se ela fosse É porque a gente renova os votos batismais, né? Então ela consuma ali esses votos. E os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e que com isso se tornam soldados mais valorosos de Cristo, né? Se vocês forem ver o trecho, a seçãozinha que fala sobre crisma lá do Catecismo da Igreja Católica, você vai ver que é bem pequenininho, não é muito longo não. E, assim, não é muito difícil a compreensão dele não, também, tá? Inclusive eu recomendo, é coisa bem curtinha, acho que menos de 20 pontos, 20 artigos, assim, é bem curtinho. Rapidinho pra vocês lerem. E já no ponto 1302 do Catecismo, ele vai dizer o seguinte, como efeito da crisma, né, se tem a efusão do Espírito Santo, onde a crisma produz o crescimento e o aprofundamento da graça batismal, ou seja, nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, e nos une mais solidamente a Cristo. Também aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita nossa vinculação com a igreja e nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação como verdadeiras testemunhas de Cristo. Então, antigamente, fazendo só uma analogia quanto ao mistério da crisma, né? O sacramento da crisma. Antigamente, os soldados, antes de irem para as batalhas, e depois, quando chegavam também para cuidar de suas feridas, eles recebiam óleo, né? Tem óleos com ações antimicrobianas ali e tudo mais. E eles usavam, né, esses óleos, né, antes das batalhas e depois delas. Na crisma, algo semelhante. Quando recebemos esse óleo da crisma, né, nós somos ungidos, ou seja, nos tornamos sagrados, né? O óleo tem essa intenção de denotar sacralidade. Nós somos ungidos basicamente como um sinal de que agora somos soldados de Cristo. E quando eu digo soldados, é soldados de fato, é batalha, tá? E quando eu digo batalha, não é na porradaria física, apesar de que pode ser necessário, tá? Se o Papa convocar as novas cruzadas aí, né? Aí a gente vai pra guerra física. Mas
lembremos-nos que as principais batalhas que acontecem no meio espiritual são batalhas de ideias. Ideias. Tanto que a tentação, ela se inicia, ó, na razão. E ela convida a vontade para pecar, por exemplo. Tá? Por exemplo, a gente, através dos nossos sentidos, nós somos tentados, né? E essa tentação, ela é como se iluminasse a nossa razão e convidasse a nossa vontade. É como se fosse o ato de fé, só que para o mal. Entende? Enquanto o ato de fé, a gente está contemplando uma verdade de fé. Essa verdade nos ilumina a razão e nos convida à vontade para se converter mais. A gente se aprofundar mais na fé, a gente se aproximar mais de Jesus. A tentação faz o contrário. Ela fala assim, ela cega a nossa vontade, ela tenta a nossa razão, perdão, e convida a nossa vontade ao pecado. Tá? É por isso que o pecado mortal, para ele se concretizar, ele tem que ter a plena consciência, você tem que ter a plena consciência, a plena advertência, né, que fala, e o pleno consentimento. Ou seja, mesmo você sabendo que aquilo é errado, você vai lá e com sua vontade consente com aquele pecado, tá? Ah, mas aí essa batalha é justamente espiritual, beleza? E não é difícil a gente ver nos dias de hoje ideologias que vão completamente contrárias àquilo que nos ensina a doutrina de Cristo, tá? E aquilo que nós confessamos no credo, entende? Ah, então, assim, é um combate espiritual. E aí no combate tem esse momento de preparação também, né? Tem um momento de treinamento, por assim dizer. Antes dos soldados irem para a guerra, tem um momento de treinamento. Então, por exemplo, São Paulo, ele passou 3 anos aí, né? Dizem que passou 3 anos ah, ah, se preparando antes de começar a ensinar a doutrina de Cristo. E aí a gente tem a história dos santos que nos ensina isso também, né? Então, a questão do estudo nesse processo, ele é importante também, tá? Tanto que São José Maria Escrivá, ele vai dizer, no livro Caminho, se eu não me engano, ele vai dizer que para o apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração, né? É interessante isso. O estudo é realmente essencial para o nosso crescimento espiritual e nossa maturidade no campo de batalha, vamos dizer assim. Tanto que a batalha de São Miguel Arcanjo e Satanás foi uma batalha de ideias, não foi física, né? As representações de São Miguel com a espada e tudo mais, mas ali foi uma batalha ah, de ideias, né? Porque os anjos são puro espírito. Mas vamos lá. Ah, quando São Luís ele nos diz que essa devoção ela é a mais perfeita renovação dos votos batismais, ele ressalta esse caráter recebido no batismo, tá? Que é também confirmado na crisma e que renova agora, com a consagração, se renova e se reforça, tá? Esse caráter. Tanto com seus efeitos e tudo mais. Afinal, como a gente viu na primeira parte do capítulo 1, né? Quando a gente vê a relação da pessoa da Virgem Maria com o Espírito Santo, tanto no mistério da encarnação quanto no mistério da santificação, nós vimos que quanto mais o Espírito Santo encontra impressa na alma de uma pessoa, a pessoa da Virgem Maria, mais o Espírito Santo vai estar nessa alma, tá? Então, quanto mais nós imitarmos a Virgem Maria, mais o Espírito Santo vai estar em nós, beleza? Ah, ricos e bem-aventurados, né? Vai dizer, o bom senso, né? Ricos e bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que livremente se tornam escravos de Deus, pois são coisas que nem os olhos veem, nem viram, né? Nem os ouvidos ouviram, e o coração humano jamais imaginou. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, né? Há outras devoções, sim, informações que pedem algumas ações e práticas cotidianas. Mas essas devoções que nos são sugeridas, elas não chegam a pedir uma entrega total, né? Acho que até agora, pelo menos eu nunca tive conhecimento de uma devoção que nos pede ali para a gente nos entregar nossos bens interiores, exteriores, né?
nosso corpo, nossas vontades, toda essa questão, né? Não cheguei a ver. A gente tem votos, sim, por exemplo, os votos religiosos, mas a consagração, ela consegue ser mais perfeita ainda, tá? Pelo fato de que, principalmente para os religiosos, né? Porque com o apoio da Virgem Maria, a melhor discípula que teve Jesus, os religiosos, eles conseguem ser melhores discípulos também, tá? Então tem essa potência ali que a consagração nos concede. Ah, beleza? E por essa devoção também, vamos dar continuidade. Ah, nos desapegamos de nós mesmos e do sentimento de propriedade sobre as coisas materiais e espirituais. Então é uma verdadeira liberdade que nós ganhamos, além de que Deus compensa as boas ações que são desinteressadas ainda aqui na Terra. São Luís vai continuar aqui, tá? As outras congregações, associações e confrarias fundadas em honra a Nosso Senhor e Sua Santa Mãe, que fazem tão grande bem ao cristianismo, não incentivam seus membros a dar tudo irrestritamente. Elas não recomendam a seus integrantes nada mais do que certas práticas e ações que satisfaçam suas obrigações, deixando-os livres para todas as outras ações e momentos de suas vidas. Contudo, esta devoção leva o consagrado a dar sem restrições a Jesus e a Maria todos os seus pensamentos, palavras, atos e sofrimentos, e todos os instantes de sua vida, de modo que, quer dormindo, quer acordado, quer comendo, quer bebendo, quer realizando os atos mais grandiosos, quer os mais insignificantes, é sempre verdadeiro dizer que tudo o que ele faz, ainda que não o pense, é para Jesus e para Maria, em virtude de sua oferenda que ele o faz, a menos que tenha expressamente declinado dela. Que consolação! Ou seja, uma vez consagrado, mesmo a gente não tendo a cada segundo pensado nessa entrega, a gente está entregando já, tá? Claro que se for racionalmente, a gente, pô, conseguir tal bem, mãe, é todo teu, vai ter mais mérito, né? Porque a gente conscientemente nós entregamos, e aí é mais perfeito, é mais belo, é mais profundo. Além do mais, como disse anteriormente, nenhuma outra prática, senão esta, permite desfazer-nos facilmente de certa propriedade que se imiscui imperceptivelmente nas melhores ações. Ou seja, que se ganha preço, né? Se apega. E nosso bom Jesus dá essa grande graça como recompensa pela ação heróica e desinteressada que realizamos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Santa Mãe todo o valor de suas boas obras. Se ele dá 100 vezes mais, mesmo neste mundo, aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, transitórios e perecíveis, quanto mais ele dará àquele que sacrificar mesmo os bens interiores e espirituais. Aqui é aquela passagem, né, que... cadê? Jesus diz, né? Tem aquela passagem que fala que ele dá 100 por um mesmo neste mundo, tá? É essa passagem que ele diz. Vamos ver se tem alguma coisa. Esse daqui. Então, mesmo se aqueles que entregam os bens exteriores, né? Deus já concede 100 por um, quanto mais aqueles que dão sua vida interior também, tá? Jesus, nosso melhor amigo, deu-se a nós de maneira irrestrita. Seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Ou seja, nós devemos imitá-lo também. Essa consagração nada mais faz do que ressaltar essas dimensões da vida de Jesus, né? Assim, se ele me ganhou todo inteiro ao dar-se todo a mim, conforme São Bernardo de Claraval disse, não consiste em justiça e reconhecimento que nós lhe demos tudo o que pudemos lhe dar. Ele foi generoso em relação a nós primeiramente. Hajamos também nós com liberalidade depois dele e faremos a experiência por toda a nossa vida, assim como no momento de nossa morte, por toda a eternidade, de sua generosidade ainda maior, tá? E aí a gente tem aquele salmo, né? Salmo 17, versículo 26, que vai dizer: Ele será generoso para com aqueles que são generosos para com ele, tá? Então, Jesus, ele já se entregou inteiramente por nós, né? Em seu corpo, em suas virtudes, em sua alma, em suas graças e méritos. Tanto foi que fomos redimidos, né? E somos chamados à santidade. Ah, se nós somos discípulos de Jesus, né? Como essa consagração ela ressalta,
nós também devemos nos entregar inteiramente. Aqui ressalta-se muito a escravidão voluntária, tá? Conversa muito com essa realidade. O segundo motivo, a gente vai ver quatro, tá? O primeiro motivo é que essa devoção nos dispõe inteiramente ao serviço de Deus, tá? E a segunda é que essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus em praticar a humildade, tá? Vejas que mesmo os homens não entendendo a sabedoria do Verbo que se encarnou, né? Eles viram que era sábio sujeitar-se à Virgem Maria e depender-se inteiramente dela, como um filho depende da mãe, tá? Então veja só, uma mãe é sempre mãe, tá? Oh, peraí. Uma mãe é sempre mãe, tá? Uma vez que uma pessoa foi mãe, ela sempre será mãe, tá? Então naquela noite fria e escura, onde Jesus nasceu em Belém, em Bethlehem, né? A casa do pão, e não tinha lugar na hospedaria, Jesus era como uma fogueira, né? Era como uma labareda. No meio daquela escuridão, ele iluminava a todos, tá? Ele é a luz do mundo, né? Então, ele ilumina todos. Mas ele o fez através da pessoa da Virgem Maria, tá? Jesus era uma criança indefesa, era uma criança que dependia de cuidados. Era uma criança, era um bebê. Todo bebê, toda criança depende dos cuidados de sua santa mãe, né? E Jesus, ele teve essa dependência, como a gente disse nas primeiras formações, que Deus tem essa dependência hipotética, né? Porque ele quis precisar da Virgem Maria, e como Deus não muda, existe essa dependência hipotética até, tá? A gente não pode dizer uma dependência absoluta, por quê? Porque a gente disser que há uma dependência absoluta, nós falamos que Maria é deusa, né? Deus não necessita de nada nem de ninguém, ele não depende de nada nem de ninguém. Então, essa necessidade que a gente diz é uma necessidade hipotética, tá? E quando eu digo hipotética, é nesse sentido que, tipo assim, é como se, tá? Pra gente entender essa realidade, é como se Deus fosse dependente, tá? É, acho que essa é a melhor forma da gente compreender essa dimensão, beleza? Esqueci do meu signo de saúde, ó, mas coloquei. Então, lá naquela ocasião, onde pela perseguição de Herodes, a Sagrada Família estava naquela condição, estava lá Jesus nos braços da Virgem Maria para ser nutrido, para ser aquecido, protegido, cuidado, amado, tá? E aí então Cristo cresceu em estatura, em sabedoria e em graça, e a Virgem Maria estava cuidando ali, conduzindo Jesus. E da mesma forma, como a gente já viu, Cristo também realizou e realiza seus prodígios, seus milagres, suas graças através da pessoa da Virgem Maria. Mas então vai dizer São Luís no ponto 139. A segunda razão nos faz ver quão justo em si mesmo e de grande vantagem é para o cristão consagrar-se totalmente à Santíssima Virgem, pela presente prática, a qual ele sugere, né? De modo a pertencer com maior perfeição a Jesus Cristo. Esse bom mestre não manifestou desdém por confinar-se no ventre da Santa Virgem, como um prisioneiro escravo de amor, nem por ser-lhe submissa e obediente ao longo de 30 anos. Digo mais uma vez que é aqui que o espírito humano se perde ao fazer uma reflexão séria e profunda sobre tal conduta da sabedoria encarnada, que não quis, ainda que pudesse fazê-lo, dar-se diretamente aos homens, e sim pela Santíssima Virgem. Deus podia vir diretamente aos homens? Podia, Deus é onipotente, né? Deus podia vir rasgando o céu de cima a baixo, em termos grandiosos, luminosos e tudo mais? Podia, mas ele não quis. Ele preferiu vir no ventre de uma santa mulher, lá em uma mulher lá da Judéia, né? Que era uma cidadezinha marginalizada, periférica ali, né? Pobre. E Jesus quis vir no seio dessa mãe. Tá? Ele quis e viu que era o melhor caminho. E aí, quem a gente vai dizer? Que vamos dizer que é inadequado? Pelo amor. Né? Claro que não. E aí ele vai continuar aqui dizendo, ó, que não quis vir ao mundo com a idade de um homem perfeito, sem depender de outros, e sim como uma criança pobre e indefesa, dependente dos cuidados e da proteção de sua santa mãe.
Essa sabedoria eterna, que tinha um desejo infinito de glorificar Deus, seu Pai, e redimir a humanidade, não achou outro caminho mais perfeito e mais curto para fazê-lo do que se submetendo em tudo à Santíssima Virgem. Não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como as outras crianças, mas por 30 anos. E ele deu maior glória. Olha que interessante. Ele deu maior glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão e dependência da Santíssima Virgem, do que poderia ter feito se empregasse esses 30 anos para operar maravilhas, pregar por toda a terra, converter todos os homens. Se fosse de outro modo, ele o teria feito, né? Olha que lógica interessante. Se ele desse mais glória ao Pai, convertendo toda a humanidade num piscar de olhos, ele teria feito assim. Mas como ele viu que dá mais glória a Deus Pai, né, através dessa submissão e dependência da Virgem Maria, assim ele o fez. Portanto, glorifiquemos sobremaneira a Deus, submetendo-nos a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Tendo diante de nossos olhos o exemplo tão visível e tão conhecido por todos, somos suficientemente tolos para achar que podemos encontrar um caminho mais perfeito e mais curto para render glórias a Deus do que pela submissão a Maria imitando seu filho? Daqui é uma verdadeira cutucada, né, que a gente recebe. E que muitos podem criar uma resistência, mas, pô, diante desse argumento não tem como, né? Inclusive, pessoal, peço perdão que eu tô com uma alergia, tá? Eu tô meio lento, tô meio coisado. Eu peço perdão por isso. Eu tenho alergia a gato, eu tenho 2 gatos aqui em casa. Esses gatos ficou passando na minha perna. Ah, os pelos ficou. Aí eu tô alérgico, assim, faz uns 2 dias já. Engraçado, né? O cara que é alérgico tem 2 gatos. O cara alérgico a gato tem 2 gatos. Mas enfim. Então, é a ideia que se o próprio Jesus o fez, por que nós não o faremos, né? Nós que devemos imitar Jesus em tudo, né? Por que não iremos imitá-lo, né? Não é ele que diz que é manso e humilde de coração, né? Nós devemos imitá-lo, então por que não imitá-lo, né? Como eu posso julgar que submeter-se inteiramente à Virgem Maria ofende a Deus se o próprio Deus o fez? Entende? Isso não diminui sua onipotência, pelo contrário, Deus manifesta a sua onipotência justamente na submissão à Virgem Maria, tá? Assim como ele manifesta a sua onipotência na aparente derrota na cruz, em sua morte na cruz. Mas foi justamente na sua ressurreição, né? Ou seja, era necessário que ele morresse para que ele ressuscitasse, e aí foi justamente nessa aparente derrota que ele manifesta a sua onipotência, tá? Ambas ocasiões de submissão e morte são aparentes prerrogativas negativas para se associar a um Deus. Aparentemente é negativo, mas não há esse teor negativo, não há essa essência negativa. Tá? Então, com a morte de Jesus, por exemplo, houve a remissão de toda a humanidade. O véu foi rasgado do templo de cima a baixo e agora o céu é aberto para toda a humanidade, se estes seguirem os mandamentos de Deus, né? Seguirem essa doutrina e tudo mais. Na submissão à Virgem Maria, Jesus manifesta o seu amor, sua obra-prima, a criatura mais perfeita que é a sua Santa Mãe. Tá? Bem como manifesta sua glória na pessoa da Virgem Maria, nos mostra o que nós devemos fazer para mais facilmente encontrá-lo e unir-se a ele, ou seja, nos santificarmos. Tá? E aí, se for necessário lembrar, tudo isso aqui já foi visto nas primeiras aulas, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade ali em entender essa questão, eu sugiro que vejam novamente aquelas primeiras aulas que vai trazer uma luz bacana, tá? Mas continuando, ele vai dizer aqui no ponto 104 é o seguinte: lembremos-nos aqui como prova de dependência que devemos ter em relação à Santíssima Virgem, do que eu disse acima, ao referir os exemplos que nos são dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, na dependência que devemos ter da Santíssima Virgem. O Pai, calma aí, o Pai não deu e não dá seu Filho senão por ela. Não constitui filhos para si a não ser por ela. E não comunica as suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado para todo mundo e engendrado senão por ela, na união com o Espírito Santo, e não distribui seus méritos e virtudes senão por ela.
O Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por ela. Como também não forma os seus membros de seu corpo místico, senão por ela. E não concede seus dons e favores, senão por ela. Com tão contundentes exemplos que recebemos da Santíssima Trindade, podemos ainda, a não ser estando completamente cegos, ficar sem Maria e não nos consagrar a ela, nem depender dela para nos encaminhar para Deus e nos sacrificar a Ele? Daqui é maravilhoso, né? Ele vai continuar. Citarei abaixo alguns trechos em latim dos padres da igreja que selecionei para provar tudo quanto acabo de afirmar. Eu só vou pegar a parte em português, tá, gente? São Boaventura e Orígenes, vamos dizer. Dois são os filhos de Maria, o homem Deus e o homem puro. Um corporalmente, o outro espiritualmente. E aí vai dizer São Bernardo. Esta é a vontade de Deus que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela. Aí São Bernardino vai dizer: todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são dispensados pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer. E São Bernardo também vai dizer: porque eras indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que tudo recebas por ela. Então, além dos exemplos da Santíssima Trindade, nós temos os exemplos dos santos, tá? Que são movidos pela Santíssima Trindade também, tá? A obra da Santíssima Trindade se faz muito presente na vida dos santos. Então, tudo ok aqui, tá? São só exemplos que ele nos concede de que esse caminho à Virgem Maria nos ajuda a imitar o exemplo dado por Jesus e em praticar a humildade, tá? No ponto 142 ele vai dizer: São Bernardo declara que Deus, percebendo quão indignos somos de receber suas graças imediatamente de suas mãos, as confia a Maria para que dela recebamos tudo o que ele deseja nos dar. Ou seja, nós somos indignos, tá? Nós somos indignos de que Deus nos conceda diretamente as graças. Tá? É por isso que ele tem uma tesoureira para administrar essas graças. Tá? Isso não faz de Maria uma deusa, isso não tira a onipotência de Deus. Deus pode fazer isso diretamente? Pode, mas ele quer através da Virgem Maria. Então, zero erro, tá? Isso a gente consegue dizer com completa certeza diante de tudo que a gente viu até agora. Tá? Não somente nesse capítulo, né? Mas nos outros também. Por outro lado, ele também se dignou de ser glorificado em receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que a ele devemos por suas maravilhas. Portanto, é devera justo que imitemos tal atitude divina, a fim de que, como ainda afirma o mesmo São Bernardo, a graça retorne a seu autor pelo mesmo canal do qual partiu. Nesse sentido, é isso que essa devoção nos permite realizar. Oferecemos e consagramos tudo o que somos e tudo o que temos à Santíssima Virgem, a fim de que nosso Senhor receba, por intermédio dela, a glória e o reconhecimento que a Ele devemos. Somos conscientes de sua indignidade e incapacidade de nos aproximarmos de sua infinita majestade por nós mesmos, razão pela qual recorremos à intercessão da Santíssima Virgem. É por isso que nos momentos de adoração do Nova Geração, a gente inicia com o momento mariano, ou pelo menos de preferência com o momento mariano. Não é obrigatório, mas a gente prefere o momento mariano. Porque com a presença da Virgem Maria ali com a gente, né, naquele momento, e também adorando a Deus através dela, nós o melhor reconhecemos como Deus, ou seja, nós o melhor o adoramos, lembrando que adorar, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é reconhecer Deus tal como Ele é, nosso Senhor Salvador, né? Através da Virgem Maria, nós melhor conseguimos reconhecer essas realidades, ou seja, nós melhor o adoramos. E nós também melhor o glorificamos e reconhecemos que a Ele tudo pertence ao que possuímos. Tá? E quando temos esse ímpeto, esse mover da alma, né, sincero de reconhecer que não somos dignos de irmos diretamente a Deus, decretamos nesse ato uma verdade, tá? Que é a humildade, tá? Porque além da gente mostrar que não somos dignos de Deus, isso é uma verdade, não somos dignos de Deus. E aqui começa já uma grande beleza em Deus continuar a estar próximo da gente,
nós vivemos a virtude da humildade. Tá? Lembremos-nos que humildade é a virtude da verdade. Tá? É reconhecer que nada somos, nada temos em absoluto. Na verdade, somos tudo aquilo que há de mal em nós. Né? O que há de bom em nós é Deus. Tá? É Deus em nós. Isso por substância, não, por essência, né? Porque se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que há de bom em nós, nós fomos criados bons, Deus não criou mal, então é Deus em nós. Quando há ausência de Deus em nossa vida, começa a encontrar a maldade, o pecado, o caos, tá? Então, enquanto o bem que há em nós é Deus, o mal que há em nós é nós mesmos, porque pelo nosso livre-arbítrio nós não permitimos que Deus reine e forme o seu senhorio em nossas vidas, tá? Então, tudo que é de mal na gente é nosso, e tudo que é de bom em nós é Deus, tá? Então, quando nós reconhecemos isso, nós estamos vivendo a humildade, beleza? E em Deus só há verdade, tá? Tanto que o próprio Deus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então está lá no João capítulo 14, versículo 6. É isso? Se eu não me engano é. Ah, essa é clássica, né? E aí, quando se reconhece justamente esse abismo que existe, tá, entre a magnificência de Deus e a nossa miséria, tá? O próprio Deus vem ao nosso socorro. Tá? É Deus que vem ao nosso socorro. É um pai que vê seu filho e sua miserabilidade chorando e vem ao seu socorro, tá? Verdadeiramente, Deus quer que nós recorremos a Ele, tá? E por isso nos abriu caminhos. A Deus Pai, nosso Criador, nós vamos através de Jesus Cristo, né? Foi Deus Pai. É porque é difícil a gente dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque são três pessoas, mas um só Deus, né? Então eu vou trazer aqui na perspectiva da Santíssima Trindade, tá? Quando Deus veio ao mundo, né? O caminho para Deus Pai e Deus Espírito Santo e diretamente ao próprio Deus Filho, né? Foi Jesus Cristo. Então, para ir ao Pai, nós vamos através de Jesus Cristo. Né? Tanto que no próprio versículo, João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E tudo certo. A a gente crê nisso. Né? A gente crê nisso. Agora, ah, a Deus Filho, nós podemos ir diretamente, tá? Nós podemos ir diretamente a Deus Filho, como nós também podemos ir indiretamente, pegando o caminho que seria através da Virgem Maria, dos santos, tá? Mas de preferência da Virgem Maria, que é o caminho mais perfeito, mais seguro, mais curto, mais rápido para chegar ao próprio Deus, já que foi o próprio caminho que Deus escolheu para vir até nós, tá? Ah, então, é uma lógica que existe e que nos é vantajoso, querido por Deus, e que Ele o fez, tá? Ele nos concedeu esse caminho, tá? Então, é mais coerente a gente fazer essa consagração, tá? Mas vamos lá. Inclusive, isso daí não é novo, tá? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem Moisés. Moisés, que era o canal, por assim dizer, o vínculo ali entre os hebreus e Deus, né? Tanto que fala lá no Antigo Testamento várias passagens, né? Que Moisés conversava diretamente com Deus. O mais clássico que eu posso trazer aqui para a gente exemplificar é Deus concedendo as tábuas da lei, né? As tábuas da lei para os homens. Era uma comunicação que Deus fazia para com a humanidade. Tá? E que a gente consegue ver uma prefiguração aqui, tá? Moisés descendo do monte com as tábuas da lei, a lei que deve regir o comportamento do povo hebreu, né? Que vai fazer o povo hebreu seu povo escolhido, né? O povo que é o exemplo, o povo que é o povo elevado, né? Agora, Jesus Cristo é quem desce, tá? Enquanto no Antigo Testamento é Moisés que desce, agora é Jesus que desce dos céus para a terra e ao invés dos 10 mandamentos, né, que move o povo hebreu, agora Cristo é a nova lei, tá? E ele não abole essa antiga lei. Não, ele não abole, ele leva à perfeição. Então, em Cristo Jesus, os 10 mandamentos, ele ganha um novo entendimento.
que ao invés de ser um puro legalismo, né, como estava sendo feito pelos judeus, né, agora Jesus deixa muito claro, olha, os 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá? Então, ele não anula os 10 mandamentos, não, ele traz a perfeição, tá? No Novo Testamento, tudo ganha um novo, quer dizer, não tudo, mas boa parte ganha um novo significado, beleza? Porque tá vendo casuística, aí ninguém tá vivendo ali, né? Nem os próprios fariseus. Ah, tá? Então, quem é que pode se apresentar diante de Deus dizendo que está pronto e digno de estar face a face com Deus, né? Apenas aqueles que foram graciados pela virtude da humildade, tá? Por isso que Deus fala que o reino dos céus é dos pequeninos. Olha que lindo, beleza? Ah, então, os aleijados, as viúvas, os enfermos, os desesperados encontram-se com o Senhor, pois além da fé, eles possuem a virtude da humildade, que é tão querida e amável por Deus. É justamente nos momentos de sofrimento existencial em nossa vida que nós nos encontramos na mais profunda humildade. Em nossa fragilidade, reconhecemos que nada somos, que nada temos, né? Que somos pó, que um momento iremos morrer, que não somos eternos aqui na Terra, tá? Enquanto carne, tá? Seremos eternos enquanto espírito, tá? Em Jesus Cristo ali, quando nossa alma é eterna. Mas nosso corpo vai perecer aqui na Terra e na segunda vinda vai ressuscitar e aí vai ficar pela eternidade. Mas enfim. Ah, é justamente nesses momentos críticos de nossa vida em que nós somos mais humildes. É por isso que normalmente no sofrimento a gente consegue se encontrar com Deus, tá? E aqui a gente tem várias passagens que vai ressaltar esse caráter da humildade, tá? Vou deixar aqui só pra gente daqui a pouco ler. Mas tem várias passagens que vai trazer essa característica, tá? Ah, uma alma que se eleva rebaixa a Deus, tá? Uma alma que se eleva é como se dissesse que Deus fez errado. Ou o próprio Deus que se rebaixou, né? Como é que se o Deus que é superior ao homem, ele se rebaixa para servir a humanidade, como é que o homem que tem uma natureza inferior, ele vai se elevar a, a, a Deus, né? Querendo ou não, ele vai acabar sendo elevado, quer se elevar a Deus, né? É incongruente. E aí, essa é a famigerada soberba, tá? É o pecado de Satanás. Foi o que o expulsou do paraíso. E é o que São Miguel Arcanjo vai dizer, né? Quem como Deus? Ninguém. E em nosso coração deve reinar o que diz João Batista lá em João capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e eu diminua. É aquilo que a gente já falou nos primeiros capítulos, tá? Bem como deve ter em nosso coração o ímpeto de ir a Deus através da criatura mais perfeita, que foi a Virgem Maria. E a gente tem vários versículos, né? A gente tem Provérbios, capítulo 13, versículo 34, que vai dizer: se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Da mesma forma, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E tem a própria oração do Magnificat, né? Lucas, capítulo 1, versículo 51 e 52. A gente já viu esse versículo, viu? Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes, tá? Então, a humildade é a virtude da verdade muito querida por Deus. E para finalizar, essa segunda razão vai dizer aqui no ponto 143. Por outro lado, esta consiste numa prática de grande humildade, que Deus ama acima das outras virtudes. Uma alma que se eleva rebaixa a Deus, como eu acabei de falar. Uma alma que se humilha exalta a Deus, que resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Se você se humilhar, crendo-se indigno de comparecer diante dele e de aproximar-se dele, ele desce, se abaixa para vir até você, para deleitar-se em você e para elevá-lo apesar de suas condições. Contudo, bem ao contrário, quando nos aproximamos de Deus com insolência, sem um mediador, né, dizendo, não, eu sou digno de ir diretamente a Deus, né? Deus se esvai e não podemos alcançá-lo. Oh, como lhe apraz a humildade de coração! É a essa humildade que essa prática de devoção prepara, pois ela ensina a jamais nos aproximarmos por nós mesmos de nosso Senhor, por mais misericordioso e manso que ele seja, mas a recorrermos sempre à intercessão da Santa Virgem, seja para comparecer diante dele, seja para falar com ele, seja para aproximar-nos dele,
seja para ofertar-lhe algo, seja para nos unirmos e nos consagrarmos a Ele. Então, essa consagração, ele nos ajuda a vivermos a humildade através da Virgem Maria. Afinal, já vimos que nós necessitamos de um mediador, né? No caso, uma medianeira, junto ao único mediador em absoluto, que é Jesus. Nós já vimos isso no capítulo 3, se eu não me engano. No capítulo 3. E fazendo isso, né, vivendo essa humildade, nós imitamos a Jesus, tá? E foi pela Virgem Maria que nós devemos ir, beleza? O terceiro motivo pela qual... Deixa eu ver só como está o tempo aqui. 8 minutos, acho que dá para ver rapidinho o 3. Vamos lá. Essa devoção nos concede os benefícios da Santíssima Virgem, tá? Ele vai trazer alguns argumentos, tá? Olha o que ele vai dizer. Vamos aí, perdão. Na real, gente, agora que eu tô vendo, essa motivação vai ser um pouquinho longa, tá? Eu vou mandar logo outro link para garantir. E aí a gente vê o terceiro e quarto. O quarto é bem curtinho. O quarto é literalmente só... Oi? Exatamente, exatamente. Eu vou mandar logo lá o quarto link, viu? E a gente continua. Voltamos. Dúvidas até agora? Algum comentário que queiram fazer? Beleza. Então, a terceira razão pela qual nós devemos nos consagrar à Virgem Maria é que essa devoção nos concede os benefícios da Santíssima Virgem, tá? Quando tava lá no Calvário, né? Deus entrega a Virgem Maria por mãe, ele entrega ao discípulo João, mas como nós já vimos, há uma simbologia muito profunda e bela nesse momento, onde a Virgem Maria é entregue como mãe da igreja, tá? Eu já cheguei a explicar essa questão lá direitinho nas primeiras formações, mas da mesma forma, a partir desse momento, todos os batizados, querendo ou não, incluindo os protestantes, tá? Eles possuem Maria por mãe, tá? Mesmo eles não querendo, mesmo eles, se eles tiverem o batismo correto, tá? Eles participam da filiação divina. É lógico isso. Se eles participam da filiação divina, Jesus tem um pai e uma mãe. Deus Pai, para eles é de boa. Aí você fala, não, mas vocês também têm Maria por mãe. Aí eles falam, ué, não, mas tem, eles querendo ou não, eles já têm. E da mesma forma, a mesma Virgem Maria tem o mesmo desejo de Jesus, tá? Em querer estar próximo de seus filhos e tudo mais. Porém, assim como Jesus, respeita a vontade deles, tá? Então a Virgem Maria quer estar próxima, assim, dos protestantes, tá? Mas a Virgem Maria respeita a vontade dos protestantes, tá? Da mesma forma, Deus quer que todo mundo se converta, mas ele respeita a vontade daqueles que não querem se aproximar nem se converter. Entende? Deus respeita, mas faz o quê? Né? E quanto mais uma alma se entrega a Maria, mais Maria se entrega a essa alma, tá? É importante salientar isso. Mas olha o que São Luís vai dizer aqui no ponto 144. Calma aí. Terceira razão. A Santíssima Virgem, que é uma mãe doce e misericordiosa e nunca se deixa superar em amor e generosidade, percebendo que nos damos completamente a ela para servi-la e honrá-la, abrindo mão do que temos de mais precioso para com isso enfeitá-la, se dá também completamente e de um modo inefável àquele que lhe entrega tudo. Ela o absorve no abismo de suas graças, o adorna com seus méritos, o sustenta com seu poder, o ilumina com sua claridade, o abrasa com seu amor, comunicando-lhe virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, e tornando-se sua fiadora, sua garantia e seu tudo em relação a Jesus. Por fim, assim como esse devoto consagrado é totalmente de Maria, Maria também é totalmente dele. Sendo possível dizer, por conseguinte, desse perfeito servo e filho de Maria, o que o próprio evangelista João diz de si mesmo, tendo eleito
a Santíssima Virgem como toda a sua riqueza, e desde essa hora o discípulo a recebeu em casa. Tá? Com isso, há um desprezo positivo por si, bem como uma confiança na pessoa da Virgem Maria. E assim faz-se um sacrifício de si a Jesus por meio dela. Porque você se aniquila aqui. Você não. ah, ah, Você não tem nada de si aqui. Tudo que você possui, você entrega à Virgem Maria. Apenas com o desejo de pertencer a Jesus através dela. Tá? Então, a partir desse momento, a gente verdadeiramente ah, despreza a si mesmo. Eu digo despreza no sentido positivo da coisa. ah, e confiamos nessa mãe que nos foi entregue. Tá? E nisso a gente consegue nos sacrificar através da Virgem Maria. Tá? Nós entregamos esse sacrifício a Jesus pela Virgem Maria. Tá? É por isso que no momento do ofertório da Santa Missa, eu gosto de rezar a Deus, né? Sou todo vosso, ó Deus, e tudo que possuo é vosso. Entrego-vos tudo que tenho e possuo pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. E eu faço esse momento de entrega, né? Porque é um sacrifício que eu faço, que eu concedo a Deus, que eu concedo não, que eu entrego a Deus através da pessoa da Virgem Maria. Então, Deus já me entregou esses dons, essas graças, para que eu pudesse me sacrificar e glorificá-lo, entregá-lo novamente esses talentos, por assim dizer, né? É aquela parábola dos talentos, né? Deus concede 1, 5, 10 a seus empregados. E ele sai para a viagem. Ele volta da viagem e espera que os seus ah, empregados tenham multiplicado esses dons, né? Eu enxergo nessa maneira. E aí, no momento da missa, eu faço essa entrega. Tá? Eu vejo que é um momento muito oportuno para isso. Então, assim, nessa devoção, nós entregamos a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, beleza? Todas as nossas obras e tudo aquilo que a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 4. Por outro lado, a Virgem Maria tem essa graça de não somente receber esses nossos bens, como também de purificar, embelezar e as deixar aceitáveis a Jesus, tá? Então, por exemplo, se em uma obra nossa tem um pingo de soberba ou de vaidade e a gente entrega a Virgem Maria pega essa obra, tira essa sujeirinha, por assim dizer, né, essa imperfeição e entrega a Jesus. Porque a gente entrega a Maria e Maria, se pertence a Maria, essa obra ela já se torna perfeita. Né? A humildade, a modéstia da Virgem Maria, nesse caso, ela, essas virtudes atribuem-se à obra, entende? É como se a gente tivesse feito um trabalho. Pronto, imaginemos assim: a gente está na sala de aula, tá? E aí você tem dificuldades em fazer uma questão. Aí você vira para seu amigo e fala assim: pô, velho, tô com dificuldade. Mas toma aqui minha prova para você fazer. Aí você vai lá e faz a prova dele, né? Ele faz a tua prova. E aí ele te entrega. Ele entrega ao professor, né? E aí o professor vai lá e te dá 10. É tipo isso, tá? Você pega a sua obra, você entrega à Virgem Maria, essa obra agora pertence à Virgem Maria, e se pertence à Virgem Maria, as suas qualidades, virtudes, se atribuem à obra também, tá? Então aquela obra que nas tuas mãos tinha esse pingo de vaidade, ou de soberba, coisa do gênero, nas mãos da Virgem Maria é uma obra humilde, entende? E aí essa obra humilde é entregue a Jesus. E aí, com certeza, é de maior agrado a Deus, né? E ganha mais mérito, mais formosura e maior aceitação a, a Deus, tá? É como se Caim e Abel entregassem a Deus as suas obras através da Virgem Maria, e aquela obra que era manchada, que não foi aceita por Deus, pela pessoa da Virgem Maria se torna aceita, tá? Então, assim, nessa devoção, né, nós nos entregamos inteiramente a Maria. E além de tirar essas imperfeições, tá, impurezas, ela as adorna com seus métodos e virtudes, como eu disse, para que essas obras se tornem mais dignas e adornadas a seu filho, tá? E é como ele vai dizer no ponto 148, né? Cadê? Cadê? Remete fielmente a Jesus. Não, daqui a pouco a gente vê essa questão aqui. Daqui a pouco a gente vê, mas tá aqui.
Porque ela nada reserva para si o que lhe dão, né? É o que vai dizer o ponto 148. Como se fosse fim, mas tudo remete a Jesus. Ela não pega nada para si, né? Tudo que ela recebe, ela entrega a Deus. É por isso que ela diz: a minha alma glorifica ao Senhor. Tá? Diante dessa realidade que a gente se encontra, Jesus recebe as nossas obras de forma mais favorável, tá? Por mais pequenas e menores que sejam. Tá? Hum, Beleza. A gente tem inclusive uma referência que está lá em Hebreus capítulo 10. Tô pegando aqui, tá, gente? Hebreus capítulo 10, versículo de 5 a 7, que ele vai dizer: Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso é uma referência, inclusive, ao Salmo 39, versículo 7 adiante. Tá? Eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer tua vontade. Tá? Mas aí, se a gente entrega a pessoa da Virgem Maria, Deus não olha tanto para de onde vem esse presente, mas quem entrega, tá? E é por isso que essas obras jamais são rejeitadas. Beleza? E aí a gente pode continuar aqui. Só um instante, viu, gente? Beleza. Beleza, é isso. Vai dizer São Luís. Isso engendra na alma do devoto fiel uma grande desconfiança, ódio e desprezo de si. Uma grande confiança, um imenso abandono à Santíssima Virgem, sua boa mestra. Ele já não se apoia mais, como outrora, em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras, porque tendo feito a oblação total de si mesmo a Jesus Cristo por essa mãe amável, ele não tem mais do que um único tesouro, onde se encontram todos os seus bens, mas que não se acha guardado em sua casa, e esse tesouro é Maria. Isso o aproxima de Nosso Senhor, sem temor servil ou escrupuloso, fazendo-o rezar com muito maior confiança. Também o faz comungar dos mesmos sentimentos do sábio e devoto Abade Ruperto, que, referindo-se à vitória de Jacó sobre uma criatura celestial, aquela briga de Jacó com o anjo, você lembra? Ele se referindo a essa história, né? Dirigiu-se à Santíssima Virgem com as seguintes belíssimas palavras: Ó Maria, minha princesa e mãe imaculada de um Deus que se fez homem, Jesus Cristo, eu quero lutar com esse homem, ou seja, o Verbo Divino, munido não de meus próprios méritos, mas dos vossos. Tá? Lembrando que nessa passagem da luta de Jacó com a criatura celestial, é uma analogia da briga do homem com Deus. Oxe, como assim homem brigando com Deus, Nicolas? No sentido de uma, como posso dizer? Por exemplo, você está com uma intenção, você quer estar rezando por uma intenção. Essa briga é justamente a realidade onde a gente incessantemente nós pedimos a Deus uma graça, tá? E por que Deus quer que a gente brigue com ele nesse sentido, tá? Não no sentido de que a gente quer de revoltar-se com Deus, nada disso, tá, gente? É nessa intenção da gente pedir algo, por exemplo, e ficar incessantemente: Deus me concede isso, a conversão da minha, sei lá, do meu amigo, aquele trabalho, aquela remuneração, aquela passagem no vestibular em tal curso, tá? Deus me concede, me concede, me concede, me concede. Por que isso? Por um simples fato. Isso a psicologia humana explica. Tá? Se nós estamos atrás de algo que nós desejamos e nós conseguimos com extrema facilidade esse algo perde valor, não é? Porque se foi fácil de conseguir, então, pô, eu não me lasquei, eu não fui atrás, eu não lutei, eu não suei, eu não fiquei sem dormir atrás desse bem. Então é fácil, não tem meu apego, não é? Porém, por outro lado, se a gente quebra a cabeça para conseguir algo
Se a gente sua, sofre, tem que deixar de fazer muitas coisas para conseguir aquele algo, né? E tudo mais, quando a gente conseguir esse bem, esse objeto de desejo, nós vamos dar muito mais valor a esse algo. E por que Deus quer isso? Porque senão a gente vai gerar causa em nossa vida, tá? E, por favor, não significa que a gente vai conseguir algo que não seja da vontade de Deus, tá? Deus, desde toda a eternidade, quer nos conceder esse algo, tá? E Ele espera de nós, isso para o nosso entendimento, tá? Ele espera de nós essa insistência. Ele espera, desde toda a eternidade, Ele sabia que Ele ia conceder esse bem, que a gente ia desejar esse bem e que a gente lutaria por esse bem. Ele só está esperando o momento ideal para entregar esse bem, tá? Esse objeto de desejo. Então, Deus quer conceder esse algo, mas quer que a gente vá atrás para que a gente dê valor, beleza? Então, essa luta de Jacó com a criatura celestial é justamente essa realidade, beleza? E é por isso que ele diz aqui, ó, eu quero lutar com esse homem, ou seja, o verbo divino, munido não de meus próprios méritos, mas dos vossos. Entende? Porque é como se essa insistência fosse menor, entende? Para a gente conseguir algo. E mais do que isso, com a Virgem Maria a gente vai dar valor, entende? Então há uma eficácia nessa realidade, entende? É isso que esse abade Ruperto ele quer dizer, tá? Ele vai continuar. Ó, quão poderosos e fortes junto a Jesus Cristo somos quando temos as armas dos méritos e da intercessão da tão digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, amorosamente venceu o Todo-Poderoso, tá? É uma vitória de amor, tá? Então, por favor, não tem nenhuma heresia ou blasfêmia aqui, tá? Tem se alguém interpretar de forma errada, tá? Tipo assim, não, eu tenho que lutar contra Deus, eu tenho que. Né? Pelo amor de Deus, isso é satânico, tá? Não confundamos as coisas, gente. Beleza? Ahn, mas continuando. 146. Como por essa prática damos a nosso Deus, nosso Senhor, pelas mãos de sua Santa Mãe, todas as nossas boas obras, essa mestra bondosa as purifica, as embeleza e as torna aceitáveis junto a seu Filho. Ao que a Virgem Maria faz com as nossas obras. Primeiro, ela as limpa de toda sujeira do amor próprio e do apego imperceptível à criatura, o qual se intromete insensivelmente nas melhores ações, que então passaram para suas mãos tão puras e fecundas, essas mesmas mãos que nunca foram marcadas pela esterilidade ou pela ociosidade, e que purificam tudo aquilo que tocam, expelem do presente que lhe damos tudo que possamos haver de deteriorado ou imperfeito. Então, a primeira coisa que a Virgem Maria faz com as nossas obras é justamente tirar tudo aquilo que é sujo, tá? Todo aquele apego que nós temos. Naquela lógica que eu falei, tá? Quando nós entregamos à Virgem Maria uma obra, essa obra pertence a ela. E ela, que é a mais pura, a mais perfeita, a mais humilde, as suas virtudes, seus méritos são atribuídos à obra, de modo que não há mais o amor próprio da gente, mas há sim a humildade de Maria na obra, tá? E quando diz essa purificação, é isso que acontece, tá? O segundo ponto é que ela torna também a, a, as nossas... Perdão, pera aqui. Ela também torna nossas melhores ações mais belas, adornando-as com seus méritos e virtudes. Como quando um camponês, aquela analogia que eu fiz com você já várias vezes, tá? Como quando um camponês, que desejando conquistar a amizade e a benevolência do rei, se dirige à rainha e lhe apresenta uma maçã, que constitui todo o seu ganho, com o objetivo de que a rainha a entregue ao rei. A rainha, aceitando o pobre e humilde presente do camponês, colocaria essa maçã sobre um grande e belo prato de ouro e apresentaria assim ao rei da parte do camponês. Por consequência, embora indigna em si mesma de ser oferecida ao rei, a maçã se tornaria um presente digno de sua majestade, tendo em vista o prato de ouro onde foi deposta e a pessoa por quem é apresentada. Então se torna muito mais aceitável ao rei dos reis receber uma obra pela rainha dos céus e da terra, tá?
Olha que beleza isso daqui. É maravilhoso essa analogia. A terceira coisa que a Virgem Maria faz, ela encaminha essas boas obras a Jesus Cristo, pois não guarda para si nada do que lhe apresentamos, como se ela fosse o fim último de tudo que lhe entregamos, mas remete-o fielmente a Jesus Cristo. Se lhe damos algo, o damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e a glorificamos, ela imediatamente louva e glorifica a Jesus. É como se fosse uma amplificadora, né? Assim como outrora, quando Isabel a louvou, também hoje ela cantou ao ouvir nossos louvores e bendizeres. Magnificat anima mea Dominum, minha alma engrandece ao Senhor. E a quarta coisa, ela torna agradáveis a Jesus nossas boas obras, por menor e insignificante que seja nosso presente para o Santo dos Santos e Rei dos Reis. Ao apresentarmos algo a Jesus por nós mesmos e apoiados em nossas capacidades e disposições, Jesus avalia o presente e muitas vezes o dispensa, em razão da impureza inserida nele por nosso amor próprio. Assim também, no passado, ele rejeitou os sacrifícios dos judeus, plenos de vontade própria. Mas quando lhe oferecemos algo pelas mãos puras e virginais de sua mãe, amada mãe, o pegamos pelo ponto fraco, entre aspas, tá? Ponto fraco, entre aspas. Tanto que ele fala, ó, se nos for permitido usar essa expressão. Desse modo, ele não leva tanto em consideração a coisa que lhe damos, mas, sobretudo, a pessoa de quem a recebe, sua mãe. Também não lhe interessa tanto de onde vem tal presente, mas principalmente aquela por quem ele vem. Assim, Maria, que nunca é rejeitada, mas sempre bem recebida por seu filho, possibilita que tudo que ofertamos a ele, de pequeno ou de grande, seja agradavelmente acolhido por sua majestade. Basta a Maria apresentar-lhe para que ele o receba e aqueça, né? Ele possua. Tá? Tal era o grande conselho que São Bernardo dava àqueles e àquelas que ele conduzia à perfeição. Quando você quiser oferecer algo a Deus, tenha o cuidado de oferecer-lhe pelas mãos agradabilíssimas e digníssimas de Maria, a não ser que você queira ser rejeitado. Tá? Então, a Virgem Maria, ela realiza essas obras, tá? Ela limpa de toda e qualquer impureza, as adorna com seus méritos e virtudes, entrega a Deus, nada ela tem por si, e Deus as toma, tá? Essa dinâmica que existe. Lembrando, se a gente oferece uma oração à Virgem Maria, se nós entregamos um louvor a ela, isso daqui é muito importante, tá? Se nos entregamos inteiramente à Virgem Maria, isso não é herético, isso não é blasfemo, isso não faz de Maria uma deusa, isso não desagrada a Deus, pelo simples fato de que se lhe damos algo, o damos necessariamente a Jesus. Tá? Maria não fica com nada. Tá? Maria entrega tudo a Deus. Tá? E uma vez que a Virgem Maria entrega a ele aceita. Tá? E para finalizar, não é isso que a própria natureza sugere aos pequenos em face dos grandes, como vimos acima? Porque a graça não nos impelirá a agir do mesmo modo em relação a Deus, que se encontra infinitamente acima de nós e perante o qual somos menores do que átomos? De fato, temos uma advogada tão poderosa que jamais poderia ser dispensada de sua presença, tão sábia que conhece todos os segredos para conquistar o coração divino, tão boa e caridosa que não é capaz de rejeitar quem quer que seja, por pior e menor que seja. Logo à frente situarei a alegoria legítima das verdades que digo na história de Jacó e Rebeca. Isso no próximo capítulo, se eu não me engano. Tá? Mas é importante salientar uma outra questão. Tá? Quando a gente diz, cadê? O pegamos pelo ponto fraco. Quando nós falamos isso de Deus, não é querendo atribuir que Deus seja fraco em algum quesito. Mas é uma forma de dizer como fala, não é antropocentrismo, é você atribuir uma característica humana a Deus para entendê-lo, tá? É o que eu quero dizer. É como se você amolecesse o coração de Deus, tá? Então não é que Deus tem um ponto fraco. Isso é para entender que quando a Virgem Maria o concede algo, isso é tão agradável a Deus que não há resistências, entende? Não há resistências.
é extremamente aceitável a Deus. E é por isso que é tão eficaz nós pedimos algo a Deus através da Virgem Maria. Beleza? E para finalizar, o último ponto, que é só esse ponto, tá? É que essa consagração, o quarto motivo pelo qual nós devemos nos consagrar é que essa devoção é um meio excelente de promoção da maior glória de Deus, tá? Olha o que ele vai dizer. Quando praticada com fidelidade, essa devoção contribui de modo excelente para que o valor de todas as nossas obras boas seja empregado para a maior glória de Deus. Praticamente ninguém age com tal nobre fim, ainda que tenha sido obrigado, seja porque não tem conhecimento de onde se encontra a maior glória de Deus, seja porque esta não lhe interessa. Contudo, um perfeito servidor da Santíssima Virgem, a quem concedemos o valor e o mérito de nossas boas obras, a ela que sabe com imensa perfeição onde se encontra a maior glória de Deus, e nada mais faz do que buscar a maior glória divina, que se consagrou totalmente a ela, como dissemos, pode ter a audácia de dizer que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é investido para a maior glória de Deus, a menos que queira desfazer expressamente sua oferenda. Pode haver maior alento para uma alma que ama a Deus com amor puro e gratuito e que antepõe a maior glória e os interesses de Deus aos seus próprios interesses? Então veja só, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: a Virgem Maria conhece onde melhor glorifica a Deus. E aí, Chayane? Estamos finalizando agora, mas dá para falar esse último pontozinho aqui, a explanação, tá? Então, ah, quando São Luís fala isso, ele basicamente fala que a Virgem Maria sabe como melhor glorificar a Deus, tá? E uma vez que nos entregamos inteiramente à Virgem Maria, consequentemente podemos dizer que nós ah, o glorificamos da melhor maneira possível, tá? De maneira eficaz. E é justamente isso que nos anima, é isso que nos cativa. Porque se nós o amamos com amor puro e gratuito, é de nosso interesse, é de nosso ímpeto, é de nossa vontade a glória de Deus. E se nós sabemos que nós estamos o melhor glorificando da melhor maneira possível, essa devoção é a melhor maneira para a gente o fazê-lo, tá? Então, com essa consagração, nós o melhor adoramos e glorificamos. Beleza? Na próxima formação, nós vamos ver a quinta razão, da quinta à oitava, tá? Vai até o ponto. Cadê? Ó? Aqui é a quinta. Cadê a outra? Acho que eu já passei. Ah, não. Aqui é a sexta. Aí a sétima e a oitava razão, tá? Aí vai até o ponto 182. Então a gente vai ver 30 artigos, tá? Do 152, é isso? Do 152 ao 182, 30 pontos, tá? Lembrando que a próxima formação vai ser nessa quarta-feira, tá? Eu espero que dê tudo certo. Se o pessoal não conseguir participar, eu faço remoto, gravo e encaminho para vocês, tá? Mas enfim, dúvidas, comentários? Quarta-feira, lá pelas 8 horas, 8h30, por aí. Beleza? Então, para finalizar, bora só fazer uma oraçãozinha rápida. Como tá o pessoal do grupo só? Bora fazer a oração do movimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hoxa consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus jovens, é isso por hoje, viu? Deus vos abençoe, a Virgem Maria esteja convosco. Nos vemos em breve, viu? Valeu, tamo junto.